A instalação de bases aéreas norte-americanas no Brasil coloca o país na Segunda Guerra Mundial. É a ponte aérea que foi inaugurada em junho de 1941, antecede, consequentemente, em 6 meses, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo não estando participando da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos construíram bases navais e aéreas no Brasil para justamente enviar esse material de guerra para os britânicos que então lutavam contra o Terceiro Reich. E nesse sentido, o governo Vargas pôde se aproveitar desse desejo dos norte-americanos de se apossarem desses pontos estratégicos para o seu uso para conseguir essas concessões. Obviamente, isso aí punha a perder, invalidava a ideia do Brasil enquanto um país neutro. Porque na medida em que aeronaves norte-americanas faziam escala em Belém, faziam escala em Natal e seguiam para a África do Norte para serem entregues aos britânicos, o Brasil já começou aí, em junho de 1941, a deixar de ser um país neutro. A situação encerra a política pendular de Getúlio Vargas. O interesse do governo varguista era tanto quanto possível se manter neutro e poder negociar com o máximo de vantagem possível com ambos os lados. Em algum momento, o governo alemão, através das siderúrgicas Krupp, acaba por oferecer ao governo brasileiro um projeto de financiamento de construção de uma siderúrgica no Brasil para rebater a oferta dos norte-americanos. Então, veja, os alemães ofereceram um acordo de venda de armas, os americanos ofereceram deles. Os americanos ofereceram um acordo para financiar uma siderúrgica, os alemães ofereceram um acordo deles. Esse jogo pendular de Getúlio Vargas acabou sendo encerrado um tanto quanto bruscamente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A inclinação pró-norte-americana do governo brasileiro foi uma decisão pragmática. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, é interrompido todo o comércio naval do Brasil com a Alemanha. Na medida em que a Marinha Britânica controlava os mares, ela interceptava os carregamentos que saíam da Alemanha com destino ao Brasil e as remessas brasileiras com destino à Alemanha. O bloqueio naval imposto pela Marinha Britânica à Alemanha acabou liquidando o nosso comércio. Isso então empurrou o Brasil para mais próximo dos aliados, porque ele ficou sem alternativas de comércio, de diplomacia, de acordos internacionais, não podendo fazer um contato tão extenso com a Alemanha, ele acabou então sendo empurrado na direção dos Estados Unidos. A situação se define quando os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Com a entrada dos Estados Unidos oficialmente na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, essa falta de opções, essa falta de alternativas da política externa brasileira fica muito pior. Porque os americanos imediatamente apelam para o princípio consagrado na diplomacia do continente da solidariedade hemisférica. Quer dizer, o princípio segundo o qual uma agressão a um país americano deveria ser considerada uma agressão a todos os países americanos. O Brasil adere a esse ponto de vista com alguma relutância e na conferência de chanceleres que é feita em janeiro de 1942 no Rio de Janeiro, o Brasil anuncia oficialmente o rompimento de relações diplomáticas com a Alemanha. A posição para Getúlio Vargas representou o suicídio político. É completamente incongruente. Essa incongruência, indisfarçável e incontornável, acaba levando Getúlio Vargas a se comprometer com o retorno à democracia. É importante lembrar que quando Getúlio deu o golpe de Estado em novembro de 1937, instaurando a ditadura do Estado Novo, ele se comprometeu com o retorno à democracia. Ele havia prometido eleições em 1942 para convocar um plebiscito sobre a continuidade ou não do seu governo. Com a declaração de guerra, essa promessa vai para o espaço. Porém, a articulação das oposições, em especial depois do envio por parte do governo brasileiro, o envio de uma força expedicionária brasileira para combater contra a Alemanha nos campos de batalha da Itália, acaba dando argumentos para a oposição. E é justamente essa faceta que você se referia que é mais explorada. Como pode um governo que copiou a legislação trabalhista de Mussolini lutar agora contra a Itália fascista? Como pode um governo que copiou a legislação de administração municipal dos nazistas e a política migratória dos nazistas estar agora lutando contra a Alemanha nazista? Era uma contradição insanável e o governo de Getúlio Vargas não iria sobreviver a essa contradição tão logo a guerra acabasse. Mesmo assim, Vargas soube manter o poder sobre a nação.
Ele sabia, sim, que o seu governo se tornava crescentemente insustentável, havia uma evasão cada vez maior daqueles quadros que o apoiavam em direção à oposição para participar de um governo sucessor, e a grande esperteza política, vamos dizer assim, a grande lucidez política de Getúlio Vargas foi ter se preparado para o fim do Estado Novo, criando, na falta de dois partidos políticos que encarnassem o seu ideal e empregassem os seus quadros e colaboradores na reconstrução do seu projeto de governo. A lei eleitoral que ele criou, em 1945, previu então a criação de dois partidos políticos. O Partido Social Democrático, que agrupava os ex-quadros dirigentes, governantes, administradores, interventores do Estado Novo, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que agrupava os sindicatos pelegos, os sindicatos que apoiavam o governo de Getúlio Vargas. A influência do varguismo no Brasil duraria ainda 2 décadas. Na verdade, o que a gente assiste a partir de 1945 é um Estado Novo sem Getúlio. Existem eleições, existem uma certa liberdade de expressão e de voto, mas o que a gente percebe é que a herança varguista vai dominar todo o período da democracia de 1955 até 1964. Para você ter uma ideia, nesse período muito longo, que vai de 45 a 64, os partidos getulistas, os partidos que Getúlio Vargas criou ao fim do Estado Novo, venceram todas as eleições presidenciais com uma única exceção, que foi a exceção dos 6 meses de governo de Jânio Quadros. O estado de guerra desencadeia a reação alemã, que envia submarinos para torpedear os navios na costa brasileira. Veja no próximo bloco.